Você vai fazer secretária aqui do Meio Ambiente. Natália, é o seguinte, saneamento básico tem um projeto de vocês que é o Integra Tietê. Me parece que vocês arrecadaram bastante dinheiro para isso e como é que tá? Vocês vão conseguir resolver essa situação do saneamento básico também? Pois é, o Integra Tietê é um programa bem interessante. A gente estimou 5,6 bi até 2026. Então a gente está pegando a gestão Tarcísio e vendo o que a gente precisa fazer para, de fato, caminhar na despoluição do Tietê. Então, a gente pegou lá 1.133 quilômetros, lá do Alto Salesópolis até lá no baixo. Que é a nascente. O que eu preciso fazer? E aí, a gente tem que ver as particularidades de cada local. No Alto Tietê, eu tenho um problema, no médio e no baixo. Como é que eu consigo estimular? O alto, a gente tem um problema de saneamento. Coleta, tratamento. Guarulhos, a gente está falando, segundo a maior cidade de São Paulo, 20% de tratamento. Guarulhos, vem tudo. O merdume, né? O merdume. O merdume. Quem é de São Paulo sabe que o merdume. E é uma coisa difícil, né? Pelo amor de Deus. E tá desde. Lembra porra, na época do Covas, vem aí os japoneses. Nossa, você lembra os japoneses? Pescadinho. E tinha as dragas, que o cara ganhava um absurdo de grana ali, com aquelas dragas tirando. Da draga. Mas também tem uma coisa, os caras jogam sofá, carro. Sim, pessoas. Tem tudo nesse Tietê, né? Tem, a gente, por desassoreamento, a gente tira barcaça, enfim, é uma tristeza. E aí, isso casa também, a gente tem sempre tentado fazer tudo interligado. Então, isso casa com o projeto da Sabesp. Por quê? Porque à medida que eu aumento o saneamento, aumento coleta, aumento o tratamento, eu estou falando em melhoria da despoluição do rio. Salesópolis. Então, por que eu falei lá no início de colocar pessoas que estão fora? Hoje eu tenho no meu contrato da Sabesp 4.300 domicílios dentro, mas eu tenho 3.800 fora. Por quê? Porque antes do novo marco, antes de 2020, não era obrigação ter área rural. Não era obrigação ter favela, núcleo irregular, informal consolidado, que a gente chama. Agora eu preciso colocar. Isso dá mais de 1 milhão de pessoas. E isso, se a gente for olhar em poluição, a gente está falando em 26 bilhões de esgoto que todo mês a gente joga no Tietê. Então, o saneamento é uma parte forte que a gente tem atacado, principalmente ali no alto, tá? Junto com o desassoreamento. Então, a gente está lá estimando que até 2026 a gente consiga tirar ali, para poder mitigar efeito de cheia, melhorar escoamento, de 14 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Isso a gente está fazendo junto com o DAE e fortalecendo o DAE. E fazendo também o estudo junto com o BID para a gente fazer PPP. E aí, naquela linha do que você me perguntou, de desassoreamento para a gente ser mais eficiente, para a gente olhar o longo prazo também. Então, a infraestrutura é política de Estado, né? A gente tem que pensar no curto, médio e longo prazo. Mas isso chegou a esse ponto, porque gambiarra, né? Tudo mais ou menos na gambiarra, aí chega numa hora que... aí custa muito caro para você resolver Se a gente olhar Pirapora, não sei se vocês já viram a barragem que tem que ficar no médio. É uma coisa assustadora. Da espuma ali, né? Exato. Que aí depois tem salto, e aí vem a espuma. Aquilo é falta de desassoreamento. E qual que é o problema? Que a gente vai dividir em 2 fases lá, né? Que aí já parto aqui para o médio. Uma, a gente já vai conseguir começar a fazer, porque eu tenho bota fora. Então, eu tenho um problema aqui em São Paulo de áreas que eu consigo tirar e depositar. Então, eu preciso disso. E aí, a gente está junto com a equipe da CETESB, o pessoal super engajado nosso do meio ambiente também, para resolver, né? Para a gente fazer de fato, desenvolvimento sustentável, que é isso, né? A gente conseguir avançar nessas pautas, preocupando também com o meio ambiente, lógico, mas de uma forma mais concreta. E aí, a segunda fase, a gente agora está procurando aonde que eu consigo colocar o resto desses sedimentos.